gentileza. Acendendo as luzes, por favor, meus queridos amigos. Obrigada. Essa aqui também, por gentileza. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um dia de alimento da alma, nutrição do espírito. Nós vamos dividir essa palestra em duas partes. Hoje só colocamos à frente a primeira parte dela, mas essa palestra basicamente envolve a temática sobre a esperança e a coragem. A coragem vai ser a nossa segunda parte. Nós vamos fazer essa palestra sobre a coragem daqui a 3 semanas. Na medida em que a semana que vem nós vamos ter novamente o grande prazer de termos conosco o nosso irmão Humberto Fabre, conhecido de vocês. Tenham certeza de vir mais cedo, porque quando o nosso irmão Humberto vem, fica difícil até encontrarmos lugar no estacionamento. E daqui a 2 semanas nós vamos ter conosco um médico que já esteve conosco aqui, creio que aqui em Orlando uma vez apenas, Dr. Andrei Moreira. Nós fazemos várias palestras sobre temáticas dos livros que ele também já escreveu na condição de escritor, e ele vai nos apresentar uma palestra daqui a 2 semanas, e também um seminário, o qual eu gostaria de já anotar a ideia em suas mentes, na medida em que é um seminário absolutamente fantástico. A gente tem procurado fazer seminários mais frequentes aqui em nossa casa, na medida em que nós temos a oportunidade de experienciar a informação doutrinária de forma reflexiva. E o seminário vai ser no dia 17 de outubro, num sábado, das 10 às 4 da tarde, e terá o tema sobre a cura e a autocura. 7 de outubro. Quando é que é um sábado? Setembro. Eu falei outubro? Eu estava realmente querendo notar o nível de atenção de vocês. Consegui, não é? Nossa, nada melhor do que errar a data, porque todo mundo vai lembrar. Daqui a 2 semanas ele vai estar na segunda. O sábado daquela semana, que é o dia 17 de setembro, ele vai estar aqui, o Dr. Andrei Moreira, com o tema a cura e a autocura. Nós falamos sobre a nutrição espiritual e o bem-estar do corpo físico no mês de agosto, com um seminário com o nosso irmão Luiz Lima. E durante todo esse mês de agosto, nós temos procurado trazer temas que falam sobre o fortalecimento da alma. Algumas semanas atrás, o nosso irmão Peter Roman falou sobre a saúde da alma como sendo a potencialidade passível de ser alcançada. Algumas semanas atrás, nossa irmã Cristiane Turry falou sobre a força mental. Uma outra semana, nossa irmã Sabrina Tomaszewski falou sobre como vencer o desânimo. Então, nós temos procurado trazer assuntos que nos fortaleçam por dentro, a fim de nós podermos vencer os obstáculos e os desafios da vida com maior preparo e maior foco, a fim de sermos bem-sucedidos. A fim de nós continuarmos, eu pediria a um dos nossos companheiros que diminuam a música na sala de passes, por favor. Muito bem, nós vamos falar sobre a esperança hoje. Esse é um assunto que nós trouxemos de forma específica da temática do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo e 2 capítulos incríveis do livro Fonte Viva. Fonte Viva, Vinha de Luz, ou melhor, um é do Fonte Viva, outro é do Vinha de Luz. O outro livro, Palavras de Vida Eterna, são livros da coleção, que são verdadeiras obras-primas.
Esse é o livro que fala a nossa alma no nível que o Evangelho segundo o Espiritismo fala. Às vezes as pessoas nos buscam pedindo orientação e, na realidade, nós deixamos de usar um veículo, um instrumento de orientação espiritual em nossas mãos, físicas ou eletrônicas, que nos dá a direção de que precisamos seguir. Abra um livro ao acaso, e essa possibilidade nem sempre o livro eletrônico nos favorece. Abra o livro ao acaso e você vai receber a mensagem de que você está buscando. O livro fala a sua alma. Os mentores magnetizam o livro, a fim de você ouvir a mensagem de que você busca. Você vai encontrar a resposta. O nosso crédito não vai além de nós termos buscado estudar e ouvir muitas palestras de pessoas que sabem muito mais e melhor do que nós. Então, nossa palestra é baseada nesses livros, além das anotações e reflexões de nosso irmão Haroldo Dutra Dias, tão estimado de todos nós. Então, a nossa parte é apenas estudar e expor, porque nós somos expositores espíritas. Os palestrantes são, na realidade, um título a que nós ainda aspiramos. Muito bem, falando sobre a esperança de que funcione. Pelo jeito, só o cursor mesmo, né? Ok, muito bem. É que estava desligado, não é? Muito bem. Eu não sei vocês, mas eu nunca vi a esperança, a palavra esperança, como sendo sinônimo de esperar. Vocês já tiveram esse insight tão óbvio da palavra esperança? Eu raramente refleti sobre esse aspecto da esperança, porque a palavra esperança nos reporta imediatamente ao desejo de algo acontecer. Aquela vontade, a esperança profunda que você traz na tua alma, no seu coração, de que algo realmente aconteça. Mas entre aquilo que você deseja e a realização do que você espera, existe o tempo de espera. E ele é incômodo. E ele nos confunde. Ele é intenso quanto maior for a sua expectativa. Ele, além de ser intenso e confuso, porque você muitas vezes se perde dentro de conjecturas que apenas lhe desgastam, não lhe levam a lugar nenhum, e a sua esperança se transforma em preocupação, e você, que poderia ter a esperança como mola propulsora da sua alma, a tem agora, normalmente, rebaixada à condição de preocupação. E ao invés de você se encher de otimismo, você vive num redemoinho de pessimismo, de insatisfação, de amargura, de revolta, porque nós vivemos num mundo moderno que nos chama a gratificação imediata de tudo. No entanto, na esfera do espírito e das realizações profundas da alma, não existe drive-thru. Não existe o McDonald's da alma. Tudo que você realmente vai vir a alcançar
de forma efetiva, no sentido de aquilo fazer diferença para o seu estágio espiritual na Terra e, obviamente, na vida espiritual? Tudo que realmente vale a pena não vai acontecer de repente. A gente gostaria que fosse assim, não é? Uma gratificação imediata. Mas ela não existe. Não nas coisas da alma. Não nas coisas do coração. Não nas expectativas reais de sucesso, de realização. Tudo demanda tempo. E tempo é sinônimo de espera. Pergunta para a pessoa do seu lado. Você sabe esperar? Vamos lá. Vira para a pessoa ao seu lado e pergunta se ela sabe esperar. Talvez a pergunta não devesse ser essa, não é? A pergunta talvez devesse ser, você gosta de esperar? Quem é que gosta de esperar aqui? E se você estivesse esperando um filho? Ah, com certeza. Quem é que gosta de esperar? Levanta a mão. E se você estiver esperando um filho? Isso é uma espera positiva ou não? Para aquele que deseja um filho. Lá, lá. Muito bem. Nessa reflexão, vale a pena a gente analisar a nossa postura e os níveis de espera. Não é? Você pode ter uma postura passiva em relação àquilo que você deseja. Ou seja, você cruza os braços da emoção, do sentimento, da ação, e você simplesmente espera que as coisas aconteçam. Ou você espera que os outros façam aquilo que lhe garante o sucesso das suas realizações. Aliás, deixa essa luz acesa desse lado, por favor. Eu preciso que vocês prestem muita atenção nessa palestra. Vocês estão prestando atenção já? Nesse minuto? Ok, muito bem. Vocês estão vendo, não é? Não estão vendo? Não, ótimo. Então vamos deixar a luz acesa. Para a gente ficar bem acordado. Não é? Mas eu estou acordado, estou esperando, tenho esperança que vocês ouçam e recebam as orientações que certamente não são nossas. E saiam daqui com elementos para viver uma vida lá fora do momento que vocês saiam da porta do centro. Com mais força interior. Com maior recurso interior. Porque a vida não é fácil. Nós começamos a ouvir esses palestrantes famosos, esses motivadores, sobretudo aqui nos Estados Unidos, nós temos motivadores absolutamente fantásticos, com imensa substância. Eu, pessoalmente, sou muito fã de um pastor protestante chamado Joel Osteen. Ele é maravilhoso. No entanto, sem o conhecimento espírita, a esperança e a motivação que ele lhe dá pode, na segunda-feira já, ir por terra abaixo, e você pode entrar até num processo negativo de culpa. Porque se você não compreender que aquilo que você espera, que você deseja, que o poder do seu pensamento pode realmente realizar, se você não compreender o porquê de quando isso não é alcançado, você se frustra. E você se sente impotente. Nossa, eu não tenho a fé de fulano de tal. Eu não tenho a força espiritual de fulano de tal. Ou a minha vida já tem uma marca da estrela negativa, nada dá certo para mim. No entanto, nós não podemos esquecer a perspectiva espiritual. A nossa vida na Terra é o resultado de um programa que nós fizemos no mundo espiritual. Então, na realidade, quando a catástrofe vem, por incrível que pareça, ela foi um pedido seu
e meu no plano espiritual. Você fala, nossa, que coisa absurda! Como é que eu posso desejar algo negativo? Como é que eu posso desejar me despedir do meu filho quando ele tinha só 2 anos de idade? Como é que eu posso me despedir do pai, do esposo, do irmão tão amado, tão cedo? Como é que eu posso esperar que a doença me bata à porta com todos os seus sintomas intensos e de profundo desgaste? E as dificuldades econômicas? E as financeiras? E as traições, as ingratidões? Como é que eu posso, meu Deus, em sã consciência, que espírito pode programar uma vida dessa? Mas eu lhe digo que programa sim. Programa quando você tem acesso às suas vidas passadas. Eu comentei com vocês algumas semanas atrás, numa de nossas palestras, que eu estou ouvindo, não estou lendo, já li anteriormente, mas estou ouvindo o livro Memórias de um Suicida. E se você conseguir sobreviver os primeiros capítulos, porque o livro é de uma intensidade, de uma violência, de o pior filme de horror que você já tenha visto, você vai ouvir, porque felizmente nós não temos as cenas, você vai ouvir e vai ler nos primeiros capítulos. Nós no Espiritismo nos referimos à não existência do inferno. E às vezes ouvimos palestrantes, às vezes, com boa intenção, mas sem ter o cuidado de esclarecer, dizendo que o umbral é o inferno dos espíritas, o purgatório dos espíritas. Mas é sim. Feitas as devidas proporções. A diferença é que as religiões cristãs tradicionais te mandam para o inferno e lá você fica para sempre. Para o purgatório eu não sei como é que funciona, mas eu acho que você fica um tempinho lá. Não sei, você sai do purgatório e vai para o céu? Vai? Como é que você vai para o céu? Depende do quê? Como é que você... Purgando. Purgando. Ok, well, já é alguma coisa. Aí qual é a diferença que te manda para o inferno ou para o purgatório? É que é interessante. Do inferno você nunca sai, mas do purgatório... Sim, mas o que te manda para o inferno e o que te manda para o purgatório? Interessante, né? Na escala dos pecados, não é como é analisado. Mas existem descrições clássicas na pintura, na literatura, que se refere a verdadeiras visões espirituais, que médiums, sem saberem que são médios, tiveram dos planos espirituais inferiores. E se você vai ler a descrição do Vale dos Suicidas, do que as pessoas experienciam no Vale dos Suicidas, você tem a mais certa descrição do que você vê nas pinturas de Dante Alighieri, o Inferno de Dante. É tenebroso o nível da crueldade e do sofrimento que esses espíritos passam no Vale dos Suicidas. Saído o Vale dos Suicidas, você sobreviveu o livro dessa parte, aí a coisa fica linda. O livro é lindo, gente. O livro é maravilhoso. E eu estou na parte de que o autor do livro, que é o Camilo Castelo Branco, já está há mais de 10 anos no plano espiritual, depois que saiu do Vale dos Suicidas, porque ele passou uma série de anos lá. Alguns chegam a passar até 70, 80 anos no Vale dos Suicidas, porque você não sai de lá enquanto a sua vitalidade espiritual não acabar. Nós todos nascemos com uma determinada quantidade de fluido vital. E você tem aquela quantidade de energia para viver um determinado número de anos. Tem pessoas que desencarnam jovens, com 14, 15 anos, outras com 90, com 100. E a melhor metáfora, comparação que nós poderíamos fazer do fluido vital e a nossa existência na Terra é a de um novelo de lã.
À medida que os anos vão passando, o novelo vai se desfazendo e o seu fluido vai acabando. Tanto é que tem pessoas que desencarnam naturalmente, não é? Desencarnam até dormindo. Não é? É um desenlace, não é uma morte súbita, não é? É uma coisa que acontece naturalmente. Então, depois desses espíritos passarem um determinado número de anos em que corresponde, você não sai do Vale dos Suicidas enquanto a sua vitalidade acabar. Então, os ceareiros de Maria de Nazaré, que é a mãe de Jesus, que é a mentora responsável pelo Vale dos Suicidas, os ceareiros vão lá constantemente, os servos de Maria que eles são chamados, para visitar o vale e ver quem que já acabou o fluido, quem não já acabou. Eles somente são retirados dali se tiveram o seu fluido terminado. Aí você fala, por que isso? Por que você está falando tudo isso? Porque chega a parte de eles eles já saíram de lá e eles receberam toda a hospitalização cheia de amor, de uma caridade, de uma terapêutica, que nem os psicólogos mais famosos da atualidade conseguem empregar, porque envolve o amor. É uma coisa inacreditável o nível de terapia que esses espíritos recebem. E aí ele já saiu do hospital. E existem aqueles que saem do hospital, que tem o hospital, tem o isolamento e tem o manicômio. Os espíritos suicidas que estão no isolamento e no manicômio não vão para o aprendizado. Eles vão direto para a reencarnação mandatória, obrigatória. A pessoa reencarna diretamente, com todo o reflexo dos danos causados ao plano espiritual. São reencarnações de grande dor. Mas o Camilo e outros companheiros eram espíritos mais dóceis, mais arrependidos, se arrependeram de fato que se suicidaram. Então eles foram para o educandário, para a colônia espiritual Esperança. E depois de 10 anos lá, aprendendo, estudando, trabalhando, chegou o momento em que eles foram chamados a fazer a terapia intensa do autoconhecimento, para que eles pudessem programar as suas próximas reencarnações. E lá, o mentor falou, vocês estão numa outra faixa. Vocês são espíritos regenerados, não redimidos, regenerados. Então, nós vamos agora enfrentar todos os níveis de desafio para a redenção. E eu não vou jogar folha de papagaio para vocês. Folha de papagaio é uma folha de esperança? Não, né? Confete era a palavra que eu estava procurando. Né? Eu não vou jogar em confete. Eu não sei, faz muito tempo que eu moro aqui, eu perco assim, as noções e expressões do Brasil. Não é? Não vou, confete de carnaval, não é? Alegria, não é? Então, eu não vou jogar os confetes para vocês, porque vocês têm, no mínimo, não uma reencarnação de reparação pelo suicídio que vocês cometeram. Vocês têm, no mínimo, um século. E para que vocês possam suportar o nível de dor e de sofrimento que vocês vão precisar experimentar como reação ao principal ato da criatura contra o Criador, vocês vão precisar conhecer o porquê dos sofrimentos que vocês passaram, esses sofrimentos que levaram vocês ao suicídio. E se vocês não conhecerem, a tentação do suicídio na próxima reencarnação vai ser maior. Aí eles começaram a chamar um por um. Quando chegou a vez do Camilo, ele falou assim, ai, não, mestre, eu não estou pronto, quem sabe a próxima? Não, Camilo, um espírito mentor com a voz grave, não é? Já, assim, aquelas personalidades quase que arquetípicas, né, da sabedoria. Não, agora chegou a sua vez.
a hora do julgamento. Aí, quando eu vi aquela passagem, eu falei, que interessante, não é? Quando você ouve o livro Voltei, por exemplo, o Jacó, quando chegou no plano espiritual, que era um espírita, um grande trabalhador espírita, falou assim, onde estão como é que é jogador? Os juízes. Onde estão os juízes? Aí os companheiros falam, os juízes não estão em lugar nenhum. Os juízes estarão sempre em nossa consciência. A nossa consciência é o nosso maior juiz. No entanto, irmãos, existem vários níveis de revelação. Para os espíritos mais inferiores, existem literalmente esse convite educador, terapêutico da criatura com a sua realidade. Então, na realidade, aquele senhor que convidou forçosamente o Camilo a sentar na cadeira, que eram ligados todos os tipos de fios, e aparecer a vida dele na televisão, não é na tela, não é na televisão, é uma tela digital, eletrônica, no plano espiritual. E os companheiros, imagine vocês, eu sou suicida e vocês estavam todos, era uma terapia em grupo. Então, vocês assistiam a minha experiência, era como se vocês estivessem, aquilo era animado, aquilo passava a ser a nossa própria experiência, todos viviam. Então, o Camilo deu-se conta que ele, desde o tempo de Jesus, ele era uma pessoa de péssimo caráter, assim, mal mesmo, inclusive até a nível de apedrejar Jesus, mas era um ladrão, uma pessoa bem baixa. E no meio em torno do século XVII, ele se apaixonou por uma mulher, e a mulher não se deu conta, não correspondeu ao amor, casou com alguém mais um cavaleiro medieval lá, o rapaz ele, Camilo, era uma pessoa simples, né, de uma família medieval falida. Então, ele era sem cultura, e o outro era um militar, então ela acabou indo com outro. Ele odiou essa mulher, visceralmente, e a ele também. Longa história curta, que eu não vou deixar de contar tudo, porque assim vocês leem o livro, se vocês sobreviverem, os primeiros capítulos do livro é fantástico, que é um calhamaço dessa grossura. Eu falo isso porque eu quero preparar, porque os primeiros capítulos a pessoa fala, eu não consigo ler mais. Aí não é o livro todo, não é assim. O livro é cheio de momentos imensamente belos. E ele se apaixona por essa mulher, mas ela diz não, ele passa a odiá-la e dizia que ia se vingar. Mais tarde, longa história realmente encurtada, ele manda prender o rapaz, o esposo dela, anos depois, 10 anos depois, uma acusação falsa. E esse rapaz passa os piores tipos de tortura, de ele mandar tirar as unhas dele, os dentes, e no final, falou para a moça, eu só tiro o seu marido da prisão se você se entregar para mim. Aí ela acaba, num martírio absoluto, se entregando para ele e implorando que ele realmente largasse o marido da prisão. Só que ela não pediu que o trouxesse inteiro. O que ele faz? Ele manda furar os olhos do rapaz. E é assim que ele é entregue. E o rapaz depois se suicida, ou seja, ele é responsável indiretamente pelo suicídio do rapaz. Quando ele vem, passa a tela da vida dele, das outras vidas, porque ele se suicidou em função de ter ficado cego. Então, quando ele começa a ver as outras vidas dele, do nível de maldade em que ele foi capaz de realizar e de sentir, ele saiu da sessão terapêutica implorando uma outra vida. E que ele amargasse todas as provações necessárias até ele se refazer perante mesmo, perante a sua consciência e readquirir a honra espiritual perante ele e perante Deus. Por que eu conto esse caso dramático? Porque essa é a explicação da diferença de perspectiva quando nós estamos no plano espiritual. Então, quando nós estamos no plano espiritual, pedir uma vida difícil ou dificuldades na sua vida
nesse mundo parece um absurdo, mas não no plano espiritual. Porque, na realidade, o seu espírito quer se aliviar daquela carga de culpa terrível. E, gente, se nós considerarmos que a maioria de nós aqui estamos ainda com impulsos relativamente grosseiros, nessa reencarnação ainda, esse fim de semana mesmo eu senti raiva. Não é? Falei, nossa, eu ainda sinto raiva. Eu falei, meu Deus do céu, da onde que veio esse sentimento de tanta raiva dentro de mim? Não vou contar a história, porque é meio ridícula. Aí eu vou me sentir meio humilhada perante vocês, porque é uma coisa tão ridícula. E nem o tempo não nos permite, nem essa ideia. Mas eu brinco com vocês, apenas nos dando como exemplo. No sentido de dizer que nós temos reações primárias ainda. Sentimos ciúme, raiva, inveja, somos orgulhosos, somos egoístas. A lista vai. Se depois de tantos séculos de educação cristã, nesse mundo e no outro, expostos alguns de nós, inclusive as filosofias orientais, com tanta sabedoria, com tanta beleza, nos chamando à compaixão e à transformação, se nós ainda, depois de mais de 2000 anos, ainda temos esse nível de reação, quem você acha que você e eu éramos há 3 séculos atrás? Boa coisa. Falei assim, não, eu estou aqui numa missão, em auxílio ao meu filho, em auxílio ao meu esposo, à minha esposa. Não, coisíssima nenhuma, missão coisíssima nenhuma, meu filho. Olha, um missionário é 1 em 1 milhão. Você está aqui aprendendo a exercitar o amor e a paciência. São exercícios de transformação. Por isso, a nossa postura frente às nossas dificuldades vai determinar o sucesso ou o insucesso da nossa reencarnação. Existem aqueles que esperam de forma passiva, quase omissa, esperando que as coisas aconteçam, ou esperando que os outros façam por ele ou por ela aquilo que ele deveria fazer. E além disso, por cima disso, ainda culpa que você está assim ou é assim porque você não me fez isso ou você deixou de fazer aquilo. E nós vemos essas reações até de crianças. Seus filhos pequenos viram na sua cara, te culpando de coisas. Você fala, meu Deus, aonde que essa criança tirou isso? Sobretudo até os 7 anos, 8 anos, que a criança ainda está extremamente ligada nas coisas do plano espiritual. Os filhos pequenos falam cada coisa para os pais. Que as mães e os pais querem mais assumir. Meu Deus do céu, o que eu estou fazendo de errado com essa criança? Está ali, não é? Está ali. É a sua oportunidade. Ou você vê essa experiência como um martírio da sua vida, ou você tem uma postura proativa, fala assim, essa criança está aqui, eu provavelmente fiz mal a ele ou a ela, e eu vou educá-la. Porque se eu fiz mal, ele ainda não é bom. Olha a reação dessa criança. Então, você precisa analisar. Porque se fosse o contrário, você seria a filha e ele a mãe. Ou ela a mãe ou ele o pai. Seria invertido. Se você chegou nessa posição, na realidade a carga é dupla. Porque além da sua consciência de culpa espiritual, você ainda tem outra pessoa te jogando na cara o que você fez. Exige muito equilíbrio. Então você precisa ter uma postura firme. Porque a criança precisa ser educada. E você também. Você precisa arranjar força. Aí como é que eu arranjo força? Com essa perspectiva de outras vidas. Porque caso contrário, nós estaríamos aqui. Ou melhor, estaríamos no plano espiritual. Esperando. Ai, meu Deus, quando é que eu vou ter força? Você vai ter força quando você se resolver a fazer o que você precisa fazer. Isso é uma decisão. É igual o amor. A gente casa por amor, mas o amor não é suficiente para manter o casamento. E aí?
Ai, nossa, é mesmo? Pois é. Você já pensou quantas vezes você vai precisar perdoar a pessoa com quem você convive? Te falaram isso? Quando você estava namorando? Se você não se comprometer a perdoar aquela pessoa muitas vezes, claro que nós não estamos aqui nos referindo aos casos de abuso que chegam a um nível de violência. Por favor, o bom senso, certo, gente? Estou falando com bom senso? Eu estou falando do perdão do diário, da convivência. Se você não se dispuser a perdoar, não existe relacionamento que sobreviva, porque você vai ficar amargo cada vez mais. Então, a postura passiva, ela se compromete a atuar de forma decisiva, a modificar as coisas. É uma esperança em ação. Nós temos mais 15 minutos de palestra. Vocês estão me acompanhando? Vocês querem ouvir mais? Então, pergunta para a pessoa se ela está prestando atenção. Vira para a pessoa do lado. Você está prestando atenção? Pergunte. Está no on? Por favor, precisa subir para 74 no mínimo, porque senão não vai descer a temperatura. Eu sei, mas ele não vai descer para 70, ele não vai dar conta, ele vai reagir contra. É. Você pode ter esperança dele querer baixar a temperatura, mas ele vai reagir. Porque é uma consequência natural das leis da eletrônica. Da eletrônica, não, da eletricidade. Certo? A nossa vida é assim. Tem leis. Você pisou fora da lei, você vai responder pelas leis. Se não baixar para 74, a gente vai continuar num processo de abano. Tem a espera infeliz, aquela que você está esperando para o outro pisar na bola e se dar mal. É uma esperança. Eu tenho esperança que ele quebre a cara. Ele vai me pagar. Ela me traiu, eu quero mais é que ele se dê mal. Tá, conseguiu outro que ela dê de cara com não sei o quê, que ela experimente o que ela está me fazendo. Isso é uma espera infeliz. Agora, existe uma espera por dentro que nos fortalece, mas também pode nos enfraquecer profundamente. Existe um tipo de espera extremamente perigosa, que é a espera que desespera. Você espera por fora, você anuncia que você está esperando, mas por dentro você está desesperado. Esse tipo de espera, esse tipo de esperança, que chega ao nível da desesperança, do pânico, essa te enfraquece. Ai, como é que eu não vou ter a reação do pânico? As minhas dificuldades são sem conta, eu não sei de onde que esse pânico aparece. Onde vem esse desespero? Reflete. Medita. Acalma. Busque as energias superiores. Faça essa experiência. Vá você lutar as lutas do mundo sozinho. E você vai acabar com ataque de pânico e com depressão e com tudo mais, todo o pacote completo. Porque você querendo lutar a vida com as suas próprias forças. Eu sofri muitos anos de depressão. E eu só consegui começar a sair dela quando eu falei, espera um pouco, se eu estou aprendendo que a depressão é um mal do meu espírito, uma doença da minha alma, eu vou atrás da causa. E não foi bonito o que eu achei dentro de mim. Mas para enxergar o que estava lá dentro, eu tive de parar.
Aí eu comecei a descobrir em que nível era a minha revolta. Porque, essencialmente, a pessoa depressiva é uma pessoa revoltada. Só que uma revolta passiva. Ela não é agressiva, ela é quieta. Normalmente a pessoa é até quieta. Ela não incomoda os outros. Mas por dentro, ela não aceita aquela realidade. Eu só comecei a melhorar quando eu comecei a entrar num processo de aceitação construtiva. Aí eu pensei, tá certo, essa é a minha vida e eu vou fazer o melhor dela. Não consegui fazer medicina depois de ter tentado 5 vezes. Casei 3. E aí foi a lista. Eu tenho que fazer vocês rirem. Muito bem. A melhor espera é a espera que atua, que produz, que forma uma nova alma. Às vezes as pessoas olham para mim, sobretudo parente que já não me vê há muito tempo, assim, nossa, Lívia, como você está mudada. Mas um ar muito sarcástico. Eu pensei, não é um elogio. Claro, que bom. A vontade, eu não sei a vontade que eu tenho, mas que bom. Mas a ideia é melhorar, não é? É ou não é? Então, quando as pessoas fizerem esse tipo de comentário que, na realidade, estão querendo te agredir, sim ou não? Nossa, como você mudou. Sei lá, comentário positivo, está querendo ser sarcástico, de enfiar na cara. Está vendo só a peste que você era? Você lembra o quanto que você respondia à tua mãe? Tua mãe penou na sua mão, etc, etc. É claro que só eu ouço essas coisas, vocês jamais. Muito bem. No livro Fonte Viva, Emmanuel tem uma mensagem sobre esperança que é muito interessante. O título dela é Esperar e Alcançar, está no capítulo 103. E ele começa, como toda essa coleção do Emmanuel, desses 4 livros, ele começa sempre com um versículo. E ele diz, refere-se a um versículo de Paulo aos Hebreus. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Esperando, ou seja, tendo esperança de que, se você está esperando, espera alcançar, sim ou não? Tem a esperança de alcançar, mas espera de que forma? Com paciência. Agora, a promessa é feita entre quem? Entre pessoas que não confiam em si próprias? Em si mesmas? A promessa pressupõe confiança. Alcançou a promessa feita por Deus, ao criar você e ao me criar. A nossa promessa é de sucesso, é de transformação, é de luz, é de perfeição. Mas nós precisamos trabalhar por isso. O dicionário nos chama o ato, ou melhor, descreve a esperança como sendo um ato de esperar, um desejo de se conseguir o que se deseja. É uma expectativa. Mas, certamente, a espera tem 2 aspectos. É um lado que não é e outro que é e que também requer. Vamos falar primeiro do que a esperança não é. A esperança jamais é inativa. Se você espera alguma coisa, você precisa ir atrás. Você perdeu o emprego, você vai precisar procurar outro. Você vai precisar aprender outras formas de se atualizar para conseguir outros empregos, outras opções. E esse é um exemplo, vamos dizer, clássico. E, certamente, esperança não é sinônimo de teimosia. Porque, por exemplo, eu tinha esperança de ser médica. Só que a minha esperança, na busca da medicina, se transformou em teimosia. O que é isso? Eu dei numa porta, dei noutra, em épocas diferentes da minha vida. Em várias situações, em idades diferentes. Eu nunca consegui. Já estava mais do que claro que não era o meu caminho. E nunca eu consegui encontrar o que eu desejava. Por quê? Na realidade,
Eu já deveria ter entendido que não era meu caminho. Aí você fala, como é que eu não sei que é meu caminho? As coisas não fluem. As coisas não acontecem, não fluem. Você quer fazer um pedido a Deus e encontrar resposta? Coloque no forno espiritual. As pessoas fazem um pedido para Deus hoje. Aliás, nunca oram. Aí um dia tem necessidade, ora. Tá, pediu alguma coisa e quer resposta imediata. No entanto, durante esse tempo, até a pessoa fazer o pedido, ela construiu uma enormidade de problemas. Aí Deus fala, nossa, vamos ver como é que eu posso ajudar esse meu filho que finalmente resolveu me pedir ajuda. Uma forma de humildade. Então vamos ver, mostrar como é que eu posso aparecer a minha mão na vida dele. Então vamos ver. O mentor X, Y, Z, vamos ver, vamos lá e ver o que vocês podem fazer. Só que quando os mentores chegam e vão analisar a sua situação, está tão complicada, que eles precisam começar a tirar os nós daquele novelo que dá uma bagunça a sua vida. Que para eles chegarem no pedido, eles precisam desmanchar um monte de nó. Aí você fala, meu pedido não acontece. Não acontece, eles estão trabalhando. A sua espera é necessária para que você possa ter a possibilidade de ver o resultado. Outra coisa muito perigosa com relação aos nossos pedidos a Deus é que nós precisamos compreender que Deus é Pai. Deus é Pai. E o pai quer o melhor para o seu filho. Então, tem coisas que você pede que não lhe vão ser concedidas porque tem em vista a sua programação evolutiva no plano espiritual, que já foi analisada. Então, você fala, então eu não vou pedir mais? Não, você deve pedir sempre, porque você não sabe qual é a resposta. Talvez o seu desafio seja ter a coragem de pedir. E se você for um espírito inativo, acomodado, ou orgulhoso, que jamais orou, jamais se submeteu a Deus e dizer, Senhor, me ajuda. Mas nesse Senhor, me ajuda, peça também, Senhor, me mostre a resposta para que eu possa compreender e aceitá-la no meu espírito. Quantas e quantas vezes eu vejo as pessoas aqui pedindo pela saúde dos parentes, as pessoas que amam. Aí nós colocamos no grupo de oração, é uma coisa muito bonita e muito forte. Nem sempre as pessoas são curadas, mas são aliviadas. A sua resposta talvez não seja cura. Nossa, mas eu juntei, olha, Igreja Católica, o grupo da Igreja Católica, da Igreja Protestante, olha que eles têm fé. E os espíritos que está cheio dos mentores ali. Nossa, nós pedimos e Deus falou, pede que vai te acontecer, bate que vai abrir. Cadê? Deus só está meio distraído no universo. Para que foi inventar tanta galáxia? Não é? Não bastava aqui 8 bilhões de pessoas? Cara, fiquei inventando, eu fico ouvindo falar que ele continua a construir, a criar vidas. Não vai dar de Deus saber do meu problema aqui. Mas, às vezes, o pedido, a cura, não é a do corpo, é a da alma. E isso é que nós não compreendemos, às vezes. Portanto, peça a Deus também que lhe auxilie, com o conhecimento espírita, a não perder a sua fé. Porque muita gente fala assim, então Deus não existe. Então essa história de espiritismo não funciona. Essa história de prece, muito menos. A pessoa pede, mas não compreende as respostas. E é por isso que nós precisamos analisar. E com o conhecimento espírita, nos defender, nos proteger. Esperar sim, o quê? É você persistir. Sem cansaço e sem desistir. Se de vez em quando nós ficamos cansados, oramos, acalmamos, deixamos algumas coisas de lado para você se fortalecer. A vida não pode ser um conveyor belt. Entra, sai, entra, sai, entra, sai. A pessoa vai se desgastar.
Você tem de parar. Se você não está acostumado a orar, coloque uma música mais suave. Você não vai arranjar energia ouvindo música de samba. Você não vai. Aí coloca umas músicas barulhentas, rap, o que for. Nossa, mas meu filho, cai na real. Essas músicas podem te fazer levantar da cama. Isso é ótimo. Get going, mas não auxiliar a você manter a energia durante o seu dia. Esperar é um esforço constante. Ah, mas eu tentei, por quanto tempo? Ah, eu tentei a semana passada. Ah, hoje eu não estou afim. Ou eu estou cansada, ou eu estou depressivo. O esforço tem que ser constante. Está depressivo hoje? Busque se refazer para você estar mais forte amanhã. Caiu, levanta. Tem um vídeo na internet dessas últimas Olimpíadas, fantástico, de um atleta que vocês devem ter visto. Ele realmente caiu, se espatifou no chão. E ele se levantou e chegou, inclusive, a ganhar a corrida. Uma coisa impressionante. Porque, veja, você tem que lidar com tantas emoções em milésimos de segundo, com a humilhação de você estar caído, depois de ter treinado milhões de anos, milhões de horas, não é? Está machucado, está doendo, e ainda arrumar a força, a determinação de ir até o fim. E você não pode adiar o seu esforço. Você tem de... O esforço é agora. Nesse momento que você está me ouvindo, você já está pensando, o que é que eu vou fazer? E continue a fazer depois. E, obviamente, esperar requer paciência. Muita paciência. A paciência de origem divina. E nós vamos falar nela. Mas, para nós terminarmos, vamos lembrar do seguinte. Que se entre os nossos objetivos e as metas a serem alcançadas, o nosso esforço se faz necessário, inadiável, precisa ser constante, não é de vez em quando, é quando te dá vontade, é você fazer uma meta, colocar uma meta e acertando o seu rumo. Saiu do rumo, volta para ele. Modifica o rumo, se for necessário para chegar onde você precisa chegar. Mas continue. Requer paciência, mas, acima de tudo, precisa de coragem. Nós precisamos de muita coragem para esperar com paciência. E é sobre a coragem que nós vamos falar daqui a 2 semanas. Votos de muita paz. Muita, muita paz. Eu peço a Deus que, nesse momento... Vamos apagar a luz, por favor. Eu peço a Deus, nesse momento, que todas as pessoas que estejam aqui presentes possam ser abençoadas com a esperança. Que as suas mentes sejam transformadas ao seu toque bendito, Senhor. Dando-lhes criatividade para novas soluções. Confiança na tua paternidade divina. Na certeza que poder não lhe falta. Olha para nós. Olha para cada um de nós aqui presente. E refrigera-nos a alma. Com a certeza de que através da esperança, da coragem de continuar, nós haveremos de sair vitoriosos dessa vida. Graças a Deus.